tudo bem? Pai do Senhor, para os que não me conhecem ainda, meu nome é Levi Carvalho. Eu estava tentando dormir, mas estava com uma mensagem na cabeça. Eu acho que o Espírito Santo não quer que eu durma antes de passar para vocês e talvez seja para mim também, né? Já tem um tempo que eu não falo aqui com vocês. Eu vou tentar ser breve. Tem um versículo, eu já falei isso com vocês algumas vezes, nos tempos anteriores, quando a gente fazia mais vídeos, que Jesus, ele fala para os discípulos dele assim: será que quando eu voltar ainda vai haver fé na terra, né? E eu já disse para vocês, esse versículo me incomoda até hoje. E eu gosto muito do assunto fé. A gente vai falar só um pouquinho, eu vou tentar ser breve. Acaba que o esboço é um pouquinho grande, mas eu vou tentar ser breve porque o esboço, no final das contas, são os versículos que a gente tem que ler, né? A primeira coisa que a gente tem que entender por 4 vezes, primeiro em Abacuque 2,4, eu não vou estar lendo todos eles para a gente ser mais rápido, Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e em Hebreus 10,38. Eu vou ler o que é mais comum, quem está em Hebreus já, no Novo Testamento. A palavra diz assim: mas o justo viverá pela fé. Então, a gente lê em Hebreus também, depois na galeria dos heróis da fé, que todos aqueles homens viveram pela fé, né? Isso fez eles serem salvos. Então, a gente continua aqui em Hebreus. Hebreus 10:38 diz assim: mas o justo viverá pela fé, contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. E a gente vai ler pela primeira vez um versículo aqui, que é um versículo chave, e ele é muito bom, que é o versículo de Hebreus 11, que está em 6, no capítulo 11, versículo 6, perdão. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa a todos quantos se consagram a ele. Então a gente tem que entender que é quase como uma moeda de troca, né? Deus se agrada que a pessoa tenha fé, que a pessoa viva pela fé. E quando a gente, por mais que tu não queira, quando a gente começa a viver pela fé, quando a gente começa a se alimentar e respirar, transpirar a fé, Deus vai começar a recompensar você. Então não sei o que você tem buscado aí, mas esse é um bom modo de começar a ter coisas de Deus, viver pela fé. E um versículo que esses dias tem mexido muito comigo está em Salmos 119, 89. Ele está no Velho Testamento, mas ele se firma lá, e daqui a pouco a gente vai ler em Hebreus de novo, porque, cara, que bênção esse versículo é. Ele diz assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. Ela está firme, ela está imutável. A palavra de Deus, a Bíblia diz que mesmo antes da criação do mundo, Deus já havia planejado tudo. Então a palavra dele já estava lá, tudo foi: haja luz, haja aquilo. Era a palavra de Deus saindo. E a palavra de Deus, ela vai, ela não volta vazia, ela vai e ela vai cumprir o que é desejo de Deus que ela cumpra. Então a palavra de Deus, ela não para, ela não muda. O que ele disse vai se cumprir. Ou seja, um dito de Deus nunca vai cair por terra. O que ele disse cumprirá, porque ele vela pela sua palavra. Eu achei interessante essa palavra, velar, ou seja, e fui pesquisar, e ela significa guardar, proteger, se manter em alerta. Ou seja, ele guarda, ele protege, ele se mantém em alerta, ele se mantém em vigia até o momento que essa palavra se cumpra. E podemos até a gente pode até nos esquecer. E isso acontece bastante, né? Às vezes a gente esquece das promessas que Deus tem para mim e para você. A gente esquece do que a palavra diz, mas Deus nunca esquece, porque a palavra dele está firme no céu. Essa é uma das coisas, na verdade, que a gente tem que se preocupar, porque é como Jesus até orou, né, naquela oração do Pai Nosso: que seja feita aqui na terra como é feita no céu,
as coisas. Por que ele fala isso? Porque nós somos encarregados hoje. Jesus começou isso e nós somos encarregados de fazer a vontade de Deus se cumprir aqui na terra. É através de mim, através de você, das nossas vidas, nossas mãos, nossos pés, da nossa boca, que a gente faz a palavra de Deus se cumprir aqui na terra. Nós somos os portadores da palavra de Deus e é através de nós que as coisas começam a acontecer. É através de nós que a palavra é pregada, é através de nós que a palavra que Deus disse que todos deveriam ser curados, é através de nós, de nossas mãos, de nós irmos lá e declararmos cura, que essa palavra é manifesta, se cumpre, porque Deus precisa de nós. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que quando um crente, uma pessoa aceita Jesus, ele é mais um que foi bem-vindo ao reino. Nós começamos, cada pessoa é uma pecinha do reino que é colocada na terra para que se cumpra a palavra dele e o reino possa ser expandido para outras pessoas. Então, bora lá, continuar. E esse versículo agora que a gente vai ler aqui é o que encaixa naquele que a gente falei agora, do Salmo 119, 89. Desculpa que ele está falando rápido, estou vendo o tempo passar, já tem 6 minutos, e eu estou tentando ser rápido para que isso não passe muito tempo. Mas, se a gente junta aquele versículo lá, Salmo 119, 89, ou seja, para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu, ou seja, ela está firme e imutável. Aí a gente vai lá em Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a fé, ela está firmada, como a gente leu em Salmos ainda agora. A fé, a palavra de Deus ela não vai mudar. Então, eu já ouvi algumas pessoas falando que você vai lá, pisa e Deus vai lá e coloca o degrau. Mas não é bem assim, a palavra já está firmada. Deus já colocou o degrau, você tem que saber o que é o degrau que você tem que pisar. Qual é a palavra de Deus que diz o que você tem que pisar? Por exemplo, a palavra diz, arrependam-se, creiam no Senhor Deus e vocês serão salvos. Esse é um dos primeiros passos, né? Então você vai lá, ouve essa palavra, o Espírito Santo vai incomodar teu coração e você se arrepende, você se coloca na posição, você pisou então no primeiro degrau, porque a fé é o firme fundamento, você acreditou na palavra dele, você acreditou na palavra de Deus que mandou você se arrepender, você pisou no degrau, você se posicionou. Outra coisa interessante, Jesus diz, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. No final das contas ele é tudo, né? Então, para você entrar para o caminho dos céus, você tem que entender que Jesus é a porta, você então passa por ele. Só que logo depois Jesus é o caminho também. E quando você se preocupar, não, mas Jesus também é a verdade. Então a verdade está nele, é contida nele. Ele é a verdade, ele é a palavra além de tudo, né? Deus é a palavra também. Então você tem que entender que o caminho, a Bíblia diz que, Jesus disse que o caminho é estreito. Então, poxa, não tem muito para onde você pisar, você sempre tem que pisar na palavra, pisando na palavra, pisando na palavra. O justo viverá pela fé, ele tem que pisar na palavra. Então você se arrependeu, você descobriu, aí você foi ler um pouquinho mais na Bíblia e descobriu que tem que ser batizado. Aí você, eu tenho que ser batizado, você vai lá e pisa na outra palavra. Por quê? Porque a palavra diz, Jesus disse, faça discípulos de todas as nações, os batizando no Espírito Santo, que Atos fazia também. Então a gente vai pisando nas palavras. Outra coisa que a gente pode pisar, a palavra diz que em Isaías, ele levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Poxa, é só você começar a entender. Fé é ter confiança. Será que Deus não merece a tua confiança? Será que Deus não merece a minha confiança? Às vezes a gente tem que começar a se perguntar por que a gente não consegue agir em fé. Às vezes a gente tem vivido, a palavra também diz que no mundo tem muitas vozes, mas a gente tem que começar a cuidar para que a gente ouça a voz de Deus. Então, a gente tem que se preocupar com o que Deus diz. Poxa, ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Outra palavra diz, Jesus diz assim, vão, entrem nas cidades e curem todos os enfermos. Ou seja, a igreja, e eu me coloco nisso também, se as pessoas da nossa rua estão doentes, se as pessoas da nossa família estão doentes, é parcela nossa a culpa, porque Deus já liberou a cura.
Isso foi por causa do Calvário. Jesus liberou tudo, Jesus liberou as bênçãos, Jesus liberou tudo. Ele ainda disse no final, está tudo consumado, ou seja, tudo agora é da nossa contrapartida, descobrir o que Deus fala e a gente começar a viver, porque a fé é o firme fundamento, está lá firmada, ela não muda. Se Deus disse, ele não volta atrás. Se ele não volta atrás, significa que, aí tem outro diz que para tudo que Deus diz, você já tem o sim e o amém. Então, se você já tem o sim, então tua cura já está declarada. Se você que está me ouvindo aí, se você está doente, então eu declaro em nome de Jesus a tua cura. Seja livre, seja liberto, você está curado. Deus disse sim, Deus disse amém. É da vontade dele a cura, porque ele disse na palavra dele que era para a gente ir orar e você seria curado. Então aqui tem um cristão que está falando com você, um filho de Deus falando para você, seja curado em nome de Jesus. Esse também é o teu ímpeto, você tem que se levantar e começar a pegar na mão da pessoa e falar, você está curado em nome de Jesus, porque Deus declarou que ele levou sobre si todas as nossas dores. Então não existe, porque é ilegal o diabo estar colocando enfermidades na tua vida, porque tudo que é bom procede de Deus, mas o que leva à morte, o diabo veio para matar, roubar e destruir. O que ele tem tentado fazer, colocando doenças, roubando a tua alegria, roubando a tua paz, te colocando transtornado, isso é o diabo que tem feito, não é Deus não. Bora continuar para a gente finalizar aqui. Então, a fé é a certeza do que havemos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Fé, então, é a convicção de que tudo o que Deus fala é o alicerce, é o fundamento que caminhamos. A gente pisa nas palavras de Deus. É mais real do que a nossa realidade, pois o que Deus diz é a certeza absoluta. A gente tem que entender que o mundo espiritual, ele existia primeiro. Então, se o mundo espiritual existia primeiro, o nosso, se a gente já consegue tocar e apalpar, e a gente fala que esse mundo é real, imagina o espiritual, ele é muito mais real. O que está acontecendo à nossa volta, a guerra que está acontecendo, essas batalhas que estão acontecendo no mundo espiritual, elas são muito mais reais do que a gente vive, né? E a gente vai de novo naquele versículozinho lá, só para relembrar. Hebreus 11:6, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus, portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima é indispensável crer que ele é real e que recompensa a todos que se consagram a ele. Quais são as recompensas? São as bênçãos que ele diz que já estão reservadas nas regiões celestiais. É a tua cura, é a tua liberdade, é a tua paz, é a liberdade dos teus filhos, é a liberdade dos teus pais, a liberdade dos teus irmãos, é tudo. Tudo que Deus declarou é uma recompensa dele, porque ele já declarou, ele já deu, e a palavra dele está firmada no céu, e ela não volta vazia para ele. Ele já declarou, e a gente tem que se apossar dessa bênção agora. Então, o primeiro passo que a gente tem que tomar é colocar o autor da fé para dentro da gente. Ele fala nesse negócio, é impossível agradar a Deus. É indispensável, como a gente leu ainda agora, crer que ele é real. Crer nele, do que o sacrifício que ele fez pela minha vida, pela tua, é real. Ou seja, a nossa fé, a gente tem que entender que tem outro versículozinho que diz que Deus, toda vez que quando uma pessoa aceita Jesus, ele coloca uma porção de fé. Então, tudo vem dele, na verdade. A palavra diz também que tanto querer quanto realizar vem dele. Então, ele está desde do tempo que ele colocou o homem na terra, ele está colocando, ele está fazendo as coisas acontecerem. É por causa dele, é através dele, tudo é por causa dele. A gente está nesse reino, entrando no reino de Deus por causa dele também. Então, nossa fé vem de Deus e está em Deus. A palavra é verdade absoluta. Pode o homem argumentar. E, se quiser, ele pode contra-argumentar também, mas fique com o que Deus falou para você. De repente, o médico está te dizendo, você está com câncer, você está com sabe Deus o quê? Cara, a palavra de Deus diz, pelas minhas pisaduras foste sarado. Jesus diz isso, então é você que decide qual é a palavra que você quer tomar para si, né? Eu fico com a de Deus. Deus e a palavra são um. A gente tem que entender, a Trindade é um. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Jesus disse, eu sou a palavra, então eles são um. Deus se revela na palavra. Tudo que ele disse na palavra é ele se revelando. Ele quer se revelar para você. Amém? E esse eu vou deixar simplesmente um pensamento que eu anotei há algum tempo atrás, para que você fique com isso. A gente já está acabando aqui, eu vou ser mais rápido ainda, a gente finalizar. E diz assim,
A cada dia que passamos sem conhecermos e estudarmos a palavra, é mais um dia que somos roubados pelo inimigo das verdades que nos dão poder e nos fazem livres. Essas verdades foram deixadas por Deus para seu povo, para que o seu povo não pereça. Amém? Então a vontade de Deus é que nós não pereçamos. A vontade de Deus é que nós sejamos potentes, para que a gente haja contra, e a palavra também diz que a gente pisaria na cabeça da serpente. Nada que, nem que se a gente tomasse veneno, isso nos faria mal, porque Ele está conosco. Amém? E outra coisa, para a gente finalizar aqui, Deus não se separa da gente, não. Porque a palavra dele diz que Ele vai estar conosco todos os dias, até a consumação do tempo. Ele está dentro de você, ele não viaja, ele não volta para o céu, não. O Espírito Santo está dentro de você, ele faz morada, ele não pagou um hotel, ele faz morada dentro de você. Tu não vai para algum lugar e ele some, ele está dentro de você, ele está dentro de mim. Tenha a percepção disso. Deus vive dentro de você. Deus vive dentro de mim. E o que Ele disse, todas essas coisas, o poder que ressuscitou Jesus de dentro dos mortos, a palavra diz, habita dentro de mim e de você. A gente tem que ter essa percepção, porque o que a gente vive e o que a gente tem dentro da gente é poderoso. Amém? A gente continua mais no outro momento, só eu tinha que falar isso, eu sabia que Deus estava mexendo, e eu espero que essa palavra mexa com você assim como mexe comigo também. Eu gosto muito de falar sobre fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Beijão para vocês e até a próxima.